Bem, para falar sobre o turismo rural e as contribuições da geografia, primeiro precisamos nos ambientar. Acho que isso é importante para delimitar uma diferença importante entre espaço rural e turismo rural. O espaço rural é um recorte geográfico no qual o turismo rural está incluído, assim como outras práticas turísticas também estão. Podemos dizer então que o turismo rural está no espaço rural, mas nem toda prática turística neste espaço é definida como turismo rural. Além do turismo rural, o espaço rural comporta ainda o ecoturismo, turismo de aventura, turismo de negócios, turismo de saúde, turismo cultural, turismo de esporte, ou seja, o turismo rural é uma das formas de turismo presentes no espaço rural. Então vamos definir agora o que é o turismo rural. Segundo a definição do Ministério do turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no espaço rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural da comunidade. E que características tem esse turismo rural? Bem, o turismo rural reúne uma série de atividades e atrações desenvolvidas em áreas não urbanas, sendo uma importante ferramenta de transformação do espaço rural, com diversos benefícios sociais, econômicos e culturais para a localidade e sua comunidade. Em um cenário onde o processo de globalização e modernização da agricultura inviabiliza muitas propriedades rurais de pequeno porte, o turismo rural é uma atividade não agrícola que pode viabilizar financeiramente a permanência no campo destes profissionais. Além dos benefícios para o espaço rural, esse segmento oferece muitas opções ao turista que deseja sair de sua rotina urbana e explorar experiências diferentes do seu cotidiano. Bem, o turismo rural ele recebe diversas contribuições da geografia, sem as quais seria inviável a realização bem-sucedida do turismo rural, claro. Então, a geografia tradicional, vamos falar primeiro dela, depois falaremos da geografia crítica. A geografia tradicional tem o aspecto de valorização da paisagem e três características básicas: o romantismo, o enfoque ideográfico e a visão de síntese. A geografia crítica contribui para o turismo rural por debater o turismo como um comércio de paisagens, por verificar seus impactos negativos e por analisar a comercialização do tempo livre citado. Bem, e que características nós encontramos no turismo rural? Primeiramente, ele é localizado em áreas rurais, ele é um turismo com características desse mundo rural, esse é um dos grandes atrativos do turista específico desse segmento. Ele reproduz o ambiente e a atividade rural, muitas vezes até com a oportunidade do turista praticar alguns trabalhos rurais, não com fins comerciais, claro, mas pelo prazer, pela experiência de exercer aquela atividade. Ele é um turismo de essência tradicional, conectado com as famílias locais, onde acaba oferecendo também ao turista a oportunidade de conhecer esse comportamento, essa cultura local. Ele gera a oportunidade de experiência rural e o contato com a natureza para o turista, não é o único segmento do turismo que vai oferecer isso, mas é uma característica também do turismo rural e gera uma oportunidade de receita para a comunidade local, para esses produtores rurais que optaram por exercer a atividade do turismo rural. Como podemos então classificar o turismo rural? O turismo rural ele pode ser classificado primeiramente com uma divisão entre o turismo rural tradicional e o turismo rural contemporâneo. E a seguir nós temos uma subclassificação onde você vai ter o turismo rural tradicional de origem agrícola, o turismo rural tradicional de origem pecuária e o turismo rural tradicional de colonização europeia. Quanto ao turismo rural contemporâneo, nele nós teremos os hotéis fazenda, as pousadas rurais, os spas rurais, a segunda residência campestre, que é aquela casa de campo, o camping ou equipamentos rurais, o turismo de caça e pesca, o turismo eco-rural, o turismo místico-religioso, o turismo rural
científico-pedagógico, o turismo rural etnográfico, o turismo rural gastronômico e o agroturismo. Bem, nessa tela nós temos uma representação gráfica do turismo rural. Nessa imagem que vocês estão vendo, há um círculo vermelho maior que corresponde ao turismo no espaço rural. Dentro desse círculo vermelho há um círculo menor verde que corresponde ao turismo rural, que por sua vez está dentro do turismo no espaço rural. Já o círculo azul, um pouco menor que o verde, ele corresponde ao agroturismo, que está dentro do turismo rural, que por sua vez está dentro do turismo no espaço rural. E o menor círculo, o círculo amarelo claro, ele corresponde ao turismo rural na agricultura familiar, que está dentro do agroturismo, que por sua vez está dentro do turismo rural, que por sua vez está dentro do turismo no espaço rural. O turismo rural ele é um segmento de interesse não apenas do Brasil, mas de diversos outros países. Nós temos diversos países que adotaram políticas de promoção do turismo rural nos últimos anos, o que demonstra a importância desse segmento a nível mundial. Alguns países já têm esse segmento muito bem desenvolvido e outros vêm crescendo nesse segmento. Na China, por exemplo, o Ministério da Agricultura e a Administração Nacional de Turismo firmaram em 2010 um acordo de cooperação para a promoção desse turismo rural interno na China. Também em 2010, o governo de Alberta, no Canadá, publicou um grande estudo sobre o turismo rural. Esses são apenas dois pequenos exemplos do olhar do mundo para esse segmento ainda pouco explorado no Brasil, perto do potencial existente. O turismo rural ainda é pouco explorado no Brasil. Em pesquisa realizada em 2007, o turismo rural era a principal motivação para a viagem doméstica de apenas 2,2% dos entrevistados. Porém, o território brasileiro oferece condições favoráveis, como podemos observar com a contribuição da cartografia, que é muito útil tanto no diagnóstico quanto no prognóstico do planejamento da atividade turística. Bem, por um lado nós podemos entender o percentual acima de 2,2% dos entrevistados como um percentual baixo. Mas por outro lado também podemos entender esse 2,2% de entrevistados que tinham o turismo rural como sua principal motivação para a viagem doméstica, como na verdade um percentual não explorado de 97,8% desses entrevistados. Ou seja, o turismo rural ele tem um grande potencial de crescimento. Para que possamos planejar esse turismo rural, a geografia é a nossa grande aliada. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena videoaula.